Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde e é um prazer sempre, estar aqui com vocês para trocarmos mais experiências. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 10. Então, temos, como objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos legais e normativos. Detalhamento, relação entre textos e documentos legais e normativos. Texto normativo, objetivos, elementos constitutivos, recursos linguísticos, efeitos de sentido, vocabulário, informação, sustentação e pertinência do pedido ou reclamação, formas de regulamentação. Então, é isso aí, vamos começar a nossa aula. Então, vamos falar sobre textos normativos. Será que é importante sabermos sobre isto? Claro que é, principalmente para a nossa convivência coletiva. Então, é dever do cidadão conhecer seus direitos e deveres. Então, é sobre isso que nós iremos falar na nossa aula. Vamos começar vendo que é um texto normativo. Então, para que servem esses textos normativos? Aqui eles estão relacionados. Então, os textos que nós chamamos de normativos já estão no nome normas. Eles estão relacionados a essas normas e regras. São exemplos desse gênero textual as leis e os regimentos internos. Então, quando se fala em regimentos internos, leis, normas, eles vão direcionar a todos os cidadãos o que eles podem e o que não podem fazer. Porque o meu direito, ele acaba quando começa o seu. Por isso é importante. E em todo lugar que nós chegarmos, até dentro da nossa casa, nós temos as nossas normas. Cada um tem. Então, se temos em casa, com certeza nas demais instituições também terão. Então, vamos ver o regimento escolar. Do que se trata esse regimento escolar? É importante sabermos o que é isto? Com certeza, nós professores, estudantes, comunidade escolar de modo geral, porque ele é um instrumento fundamental para a organização pedagógica e administrativa de uma instituição escolar. É um documento que expressa um conjunto de normas e regras e regula as atividades desenvolvidas por cada segmento da comunidade escolar. Suas ações devem estar pautadas na legislação vigente, sempre na busca do aperfeiçoamento para a qualidade da educação. Então, quando diz que suas ações devem estar pautadas na legislação vigente, na legislação atual, queremos dizer que um regimento escolar, ele não é feito pela cabeça do diretor, por exemplo. Ele vai dizer, não, eu vou querer isso, que aconteça isso na minha escola, vou falar sobre isso, aleatoriamente. Não, ele vai trabalhar esse regimento escolar pautado em outras normas, em outras regras, em outras leis. Não é assim, do jeito, de qualquer jeito que se faz uma norma, uma normativa, Então, sempre vai ser baseado em leis maiores. Então, o regimento escolar deve garantir a gestão democrática da escola,
possibilitar a qualidade do ensino, que isso é primordial, né? Uma escola se pensa prioritariamente em quem? No nosso aluno, né? Fortalecer a autonomia pedagógica, valorizar a comunidade escolar, porque a comunidade em um todo fazem parte da escola, através das instâncias colegiadas e fazer cumprir as ações educativas estabelecidas num projeto político pedagógico da escola. Tem um regimento interno, ele vai apresentar, né, o perfil da escola. Né? O que é aquela escola, né? Quando nasceu, vai falar da vida da escola, né? O que se pretende, a missão da escola. Então lá vai ter, quem quiser conhecer, né, a escola, vai lá no seu regimento e você vai ter muitas informações sobre a escola. O projeto político-pedagógico também é construído para direcionar, né, as ações da escola, que isso é importantíssimo que o professor faça a leitura desse projeto político-pedagógico, para ele saber, né, o que se pretende construir durante toda aquela jornada que ele também participa dentro da escola. Vamos para mais leis. Né, a subseção 1 da recuperação e do reforço. Então, ele vai dizer, o artigo 95 vai falar sobre as atividades de recuperação ocorrido da seguinte forma, né? Então, a gente vai falar do inciso 1, continuamente como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem no desenvolvimento das aulas regulares. Paralelamente, durante os trimestres, sob a forma de projetos de reforço e recuperação da aprendizagem. Também isso ela é apresentado lá no PPP, no regimento interno, vai dizer de que forma vai acontecer esta recuperação. Hoje, sim, a recuperação é paralela, né? Você, o aluno, está ali fazendo atividade, ele não está indo muito bem, o professor já observa, já tenta ajudar, né? Antes, no meu tempo, não é tão distante assim, você estudava lá no final do ano, ou no final do trimestre, é que você fazia uma prova de recuperação. Hoje não, né? O professor está ali observando, o meu aluno está precisando ser ajudado em determinado assunto, eu já vou começar a direcionar esse aluno para escrever melhor, né? Para ele fazer suas leituras com mais fluidez. Então, é este o papel da recuperação. Então, vamos continuar aqui com o artigo 96. Ao aluno em recuperação podem ser oferecidas atividades extras e uma nova oportunidade de avaliação. Hoje, né, existem muitas formas de recuperar o aluno, né? O professor pode recuperar no momento que ele termina a avaliação, viu que ele não foi muito bem, aí ele vai trabalhar, como eu até já falei sobre isso, vai trabalhar naquela deficiência, né? Vai ajudar a ele a construir um aprendizado melhor, ou ele vai, daqui uma semana, vai preparar, né, uma atividade para ele recuperar, né, o que ele não aprendeu. Então, no parágrafo 1º, nos 2 primeiros trimestres, em cada componente curricular, a média aritmética da nota da avaliação da recuperação e as das avaliações anteriores comporiam a nova nota trimestral. Poder-se considerar recuperado o aluno que atingisse média mínima 5 no trimestre. Então, era acumulativa, né, que vinha as notas, você somava, né, o aluno tinha 4 no primeiro trimestre,
4 no segundo, já viu que ele ficou de recuperação, aí ele fazia a recuperação, tirava 5, aquela nota da recuperação substituía, né, a nota anterior. No parágrafo 2º, no terceiro trimestre, em cada componente curricular, o aluno pode ter substituída a nota. Então, vai também de cada estado, né? Ele tem o seu regimento, a escola, e vamos ver como vai acontecer, né? Algumas são por bimestre, outras trimestre, e isso aí vai depender de cada estado, de cada escola. E agora a gente vai, né, verificar algumas características do texto normativo. Não esquecendo, quando se fala em texto normativo, estamos falando de normas, né? Normas, regras, leis. Então, quando a gente diz assim, olha, aqui tem regras para isso. Não é de qualquer jeito que você vai chegar aqui em casa, né? Tem gente que fala assim. Então, por quê? Quando eu digo que tem regras, porque aqui tem normas, né? Existem coisas que você vai poder praticar ali e coisas que não vai poder. Então, vamos ver característica desse tipo de texto. Simplicidade, né? Um texto que vai ser bem acessível a todos, vai ser objetivo e bem claro. Também já falamos da objetividade, que faz parte, quando fica simplicidade, vai cair na objetividade, né? Porque um texto objetivo, ele é simples, né? É claro também, porque um texto que ele não é claro, ele não vai ser simples, e você não vai poder compreender, né, na sua primeira leitura. Uniformidade. Por quê? Dentro de um estado, de uma comunidade, eu tenho várias escolas, né? Vai ser essas leis e normas serão, né, uniformes, serão uma única forma, né, para todas as escolas dali, daquele estado, né? Impessoalidade. Por quê? Quem faz as regras, as normas, não vai pensar em si. Olha, eu quero que seja assim. Quando tem impessoalidade, porque eu não estou me referindo às ações exclusivas de uma pessoa. Não colocou ali suas impressões, né? Ele não colocou a sua subjetividade dentro daquele texto. Por isso que é impessoal. Quando é pessoal, eu vou, né, posso falar algo ali que é só meu, né? Mas quando é impessoal, é porque não entra ali nada de sentimento, de vontade, de emoções, de opiniões de determinada pessoa. Racionalidade, quando não se trata de texto que entra a subjetividade, né, que é coisas pessoais, eu uso a racionalidade, né, para falar coisas concretas. Precisão, concisão, formalidade, né? Tem que usar a linguagem formal, a linguagem culta, imperatividade e clareza, né? Então, todas essas características se encontram nesse tipo de texto, né? Então, é um conjunto de aspectos que fazem parte dos textos normativos. A gente fala da organização do texto, como se apresenta esta organização. A gente vai trabalhar agora relacionando o direito da criança. Então, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Princípio 6º. O que é que diz o princípio 6º? A criança necessita de amor e compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade. Sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais. Este, né,
é a lei que rege sobre esse cuidado com a criança. Mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. Claro, é primordial, né, que fique com a mãe, mas tem algumas situações que não dá, né? Quando se fala na criança de tenra idade, criança, né, pequenininha, criança que necessite de cuidados ainda. Então, a mãe, né, é a que deve mesmo cuidar, porque não tem como ela, né, para cuidar do seu filho. Mas também tem mãe que é descuidada, né, que não está preparada para cuidar do filho. Então, em casos excepcionais que não são a maioria, né, e a maioria das mães, elas estão ali para proteger mesmo, né, os seus filhos. Mas tem casos que às vezes não é nem porque a mãe não queira, né? Problemas de saúde, principalmente, né? Problemas mentais, às vezes ela não tem condição, né, de cuidar daquela criança. Por isso que diz que em casos excepcionais, é claro que o Estado ou alguém da família vai ter que se responsabilizar por essa criança. Então, a sociedade, como aqui, né, vai apresentar, e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar, especialmente do menor abandonado, daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais ou de outra espécie para a manutenção dos filhos de famílias numerosas. Então, aí cabe, né, a responsabilidade ao Estado. Quando a família tiver necessidade, né, quando ela não tiver condições, tem muitos filhos, né, não tem condições de sustentar, o Estado também é responsável em ajudá-la. Então, também, né, não cabe só a família, o Estado também. Por isso que muitos falam, mas o Estado está se metendo na minha família. Tem hora que o Estado tem mesmo que pegar na rédea, né, por conta de várias situações, né? Uma delas é a falta de cuidados, né, a falta do que ter para a manutenção dessa família. E agora a gente vai ver, né, dentro do que nós falamos, agora separadinho aqui do quadro, o que é direito, ações para garantir o direito e a justificativa. Então, qual é o direito? O direito que a criança tem, que é ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade, né? Todos são responsáveis, afinal, pela criança. Ações para garantir o direito, a criança deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais. Este aqui é o correto. 2, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe, né? Isso é o que se almeja, né? É o ideal, mas a realidade às vezes é outra. 3, a sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. E qual é a justificativa para isso? É porque a criança necessita de amor e compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade. Ou seja, para a criança crescer saudável, né? Então, para uma criança crescer, né, saudável física e mentalmente, é necessário que ela cresça rodeada de amor, carinho e atenção. E, acima de tudo, ser bem alimentada, né? Então, agora vamos para os textos normativos aqui, para a gente ver em quais desses textos nós podemos
encontrar, né, essas normas. Então, vamos ver onde, né, um contrato de trabalho ou compra e venda sempre vai estar lá. Quando fizer um trabalho, vai estar lá, né, as normas, como vai acontecer, qual é o seu dever, né, o que é que você tem que cumprir, o que não tem, o que é que você vai ganhar com isto. O Código de Defesa do Consumidor, também a gente vai encontrar os textos normativos, as leis de trânsito, a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Diário Oficial, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o Estatuto do Idoso. Então, os textos normativos são fundamentais para relações humanas e, acima de tudo, são considerados como gêneros que asseguram nossos direitos e deveres. Quando a gente fala nos direitos do cidadão, a gente deve lembrar também que nós não só temos direitos, né? Temos também direitos e deveres, né? Então, assim como nós queremos, né, que os nossos direitos, conquistar os nossos direitos, também temos que fazer a nossa parte, né? Fazer o que nós temos como responsabilidade. Agora a gente vai conhecer um dos gêneros e também nós iremos, né, respaldar com esses direitos, com essas normas, que é a carta de reclamação. A carta de reclamação é um subgênero do gênero textual carta. Ele se define por transmitir uma informação que indica uma insatisfação, um problema ou uma injustiça sofrida pelo remetente. O destinatário é quem pode intervir ou solucionar o problema, geralmente por estar em uma posição hierárquica superior, né? Numa fábrica, por exemplo, o diretor pode resolver, né? Então, é possível encontrar carta de reclamação em situações pessoais, né? Eu trabalho, né, aconteceu algo comigo, eu não gostei, eu vou reclamar, eu sei dos meus direitos. Então, nessas situações pessoais, como circunstância de moradia, condomínio, compra de produtos, em situações profissionais, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação, e em situações políticas, quando se utiliza o gênero para reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Nesta carta de reclamação, né, tem várias coisas que se pode fazer, né, que se pode reclamar, né, dentro do trabalho, em várias situações do nosso dia a dia. E assim como todos os textos, a carta também tem sua estrutura. Como nós podemos fazer para produzir esta carta? Né, tem a identificação do destinatário. Nesse caso, o nome pode ser acompanhado do cargo ocupado pelo destinatário e ou o nome da instituição da qual faz parte. Então, o destinatário se destina a quem esta carta? Eu vou mandar para quem? Para o meu chefe. Ele é o diretor, então posso mandar para ele, né? Ele que vai se responsabilizar porque ele é o presidente, por exemplo, da instituição que eu trabalho, o diretor, né? Então vai para ele, ou eu posso mandar no nome mesmo da instituição. Marcação de local e data. Em diferentes locais, a marcação de local e data sempre se fará presente. O local, é claro que a gente tem que colocar lá. Pode ser apresentada no canto superior da página, ao final, junto à assinatura ou nos dois locais, né? A gente vai mostrar o exemplo, você vai entender melhor. O vocativo apresenta-se destacado, acoplado ao corpo do texto, a depender do nível de proximidade da diferença hierárquica entre os interlocutores, entre
quem manda e quem recebe, tá? Pode ser necessário o uso de pronome de tratamento, dependendo de quem seja, adequado ao cargo, né, do destinatário, daquele que vai receber minha reclamação. O corpo do texto é a parte em que o remetente de fato expressa seu problema, bem como apresenta seus argumentos em defesa de uma solução. O corpo do texto pode variar de tamanho a depender da complexidade do assunto, né? Isso aí não vamos dizer, deve ter uma lauda, 2 laudas, que são páginas, ou 20 linhas, 15, não, porque vai depender do problema e como você vai discorrer tudo sobre esse problema, né? A gente não pode dizer tantas linhas ou tantas laudas. Terá também a despedida, né, que é lá no final. Toda carta apresenta uma despedida final que serve para marcar a finalização da mensagem e a assinatura, né, que é muito importante. Ao final da carta, o remetente deve assiná-la e indicar seu cargo ou função, né, quando necessário. Então, vamos para o exemplo aqui do local e data, né, Manaus, 10 de março de 2025. Para quem eu vou enviar a minha reclamação? A Companhia Jaraqui de Internet. Setor de atendimento ao cliente. Já nota que eu vou reclamar da minha internet, né? Assunto: reclamação sobre instabilidade no serviço de internet. Não está funcionando e eu vou já reclamar. Então, vamos lá. Prezados, venham por meio desta expressar minha insatisfação com a qualidade do serviço de internet prestado por sua companhia. Sou assinante do plano Ultra Fibra 500 megabytes e, nos últimos 2 meses, tem enfrentado constantes quedas de conexão em uma velocidade muito inferior à contratada. Olha só, ele contratou para uma coisa e não está acontecendo, ele está falando aí. Já entrei em contato com o suporte técnico diversas vezes, mas as soluções apresentadas não resolveram o problema de forma definitiva. Além disso, as instabilidades estão impactando diretamente minhas atividades profissionais e pessoais, né? Que tem mais um agravante aí, né? Não estou conseguindo fazer o meu trabalho por conta da internet, uma vez que dependo da internet para trabalhar em home office. Diante disso, solicito providências urgentes para a regularização do serviço. Caso contrário, estarei considerando a rescisão do contrato sem cobrança de multa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Olha, ele já sabe que tem o direito, né? Ele vai lá reclamar, né? Depois mandou a carta para a empresa, não resolveu, pode ir lá reclamar, né, para outras instâncias. Aguardo retorno em caráter de urgência. Atenciosamente, Mário Paixão. O cliente tem aí o número, né, talvez de inscrição do cliente. Então, a gente apresentou, né, para vocês. Veja que ele falou, né, indicou o problema, falou que não tinham resolvido, né? Então, ele estava sendo prejudicado por conta do trabalho que é home office. Quem trabalha em home office tem que, né, precisa de internet. Então, tudo isso são questões que devem ser listadas, tratadas nesta carta. Então, espero que vocês tenham compreendido que nós trabalhamos aqui os textos normativos, que trabalha-se sobre normas, né, leis, e mostramos um exemplo para vocês na prática, né, de cartas de reclamação, uma carta, né, de reclamação, perdão, que envolve, né, essas normas e leis, né, que nós temos o nosso direito também. Então, até a próxima.